O livro de Urântia, documento 1. O Pai Universal. O Pai Universal é o Deus de toda a criação. É a primeira fonte e centro de todas as coisas e todos os seres. Pensai em Deus primeiro como um Criador, depois como um controlador e finalmente como um sustentador infinito. A verdade sobre o Pai Universal teve o seu alvorecer para a humanidade quando o profeta disse: apenas vós sois Deus, não há ninguém além de vós. Criaste os céus e os céus dos céus com todas as suas hostes, e vós os preservais e os controlais. Pelos filhos de Deus, os universos foram feitos. O Criador cobre-se da luz como se fosse uma veste e estende os céus como uma cortina. Somente o conceito do Pai Universal, um Deus único, no lugar de muitos deuses, capacitou o homem mortal a compreender o Pai como um Criador divino e um controlador infinito. As miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem, afinal, habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que poderiam conhecer a Deus, receber a afeição divina e amá-lo em retribuição. O universo dos universos é obra de Deus e morada das suas diversas criaturas. Deus criou os céus e formou a terra, e não foi em vão que ele estabeleceu o universo e criou este mundo. Ele o formou para que fosse habitado. Todos os mundos esclarecidos reconhecem e adoram o Pai Universal, o elaborador eterno e sustentador infinito de toda a criação. As criaturas de vontade, de universo em universo, embarcaram na jornada imensamente longa até o paraíso. A luta fascinante da aventura eterna de alcançar Deus, o Pai. A meta transcendente dos filhos do tempo é ir ao encontro do Deus eterno. É compreender a sua natureza divina e reconhecer o Pai Universal. As criaturas sabedoras de Deus têm uma única ambição suprema, um só desejo ardente, que é o de tornar-se, nas suas próprias esferas, perfeitos como Ele é perfeito na sua perfeição de personalidade no paraíso e na sua esfera universal de supremacia na retidão. Do Pai Universal, que habita a eternidade, emanou o supremo mandado: sedes perfeitos, assim como eu sou perfeito. Em amor e misericórdia, os mensageiros do paraíso levaram essa exortação divina, através dos tempos e em todos os universos, até mesmo as criaturas inferiores de origem animais, tais como as raças humanas de Urântia. Esse mandado magnífico e universal de esforçar-se para atingir a perfeição da divindade é o primeiro dever e deveria ser a mais alta ambição de todas as criaturas que batalham nessa criação do Deus da perfeição. A possibilidade de atingir a perfeição divina é o destino certo e final de todos os homens, do eterno progresso espiritual. Os mortais de Urântia dificilmente podem esperar ser perfeitos no sentido infinito, mas, para os seres humanos, partindo como fazem deste planeta, é inteiramente possível alcançar a meta superna e divina que o Deus infinito estabeleceu para o homem mortal. E quando atingirem esse destino, em tudo o que diz respeito à autorrealização e ao alcance da mente, eles estarão tão repletos na sua esfera de perfeição divina quanto o próprio Deus o é, no âmbito de infinitude e eternidade. Tal perfeição pode não ser universal, no sentido material, nem ilimitada em alcance intelectual, nem final, enquanto experiencial espiritual, mas ela é final e completa sobre todos os aspectos finitos, em divindade, vontade, perfeição de motivação da personalidade e consciência de Deus. O verdadeiro significado do mandamento divino é este:
Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrair para o interior de si próprio, na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos, do tempo e do espaço. O nome do Pai. De todos os nomes pelos quais Deus, o Pai, é conhecido nos universos, aqueles que o designam como a primeira fonte e centro do universo são os mais frequentemente encontrados. O Pai, primeiro, é conhecido por vários nomes. Em universos diferentes e nos universos setores de um mesmo universo, os nomes por meio dos quais a criatura designa o Criador dependem, em grande parte, do conceito que a criatura tem do Criador. A primeira fonte e centro do universo nunca revelou a si próprio por um nome, apenas pela sua natureza. Se acreditamos que somos filhos deste Criador, afinal, torna-se natural que o chamemos de Pai, mas essa denominação vem da nossa própria escolha e advém do reconhecimento da nossa relação pessoal com a primeira fonte e centro. O Pai Universal nunca impõe qualquer forma de reconhecimento arbitrário, de adoração formal ou de serviço escravizador às criaturas inteligentes e dotadas de vontade dos universos. Os habitantes evolucionários dos mundos do tempo e do espaço, por si mesmos, devem nos seus corações reconhecer, amar e voluntariamente adorá-lo. O Criador recusa-se a exercer coação de submissão sobre os livres arbítrios espirituais das suas criaturas materiais. A dedicação afetuosa da vontade humana de fazer a vontade do Pai é a dádiva mais bem escolhida que o homem pode oferecer a Deus. De fato, uma consagração assim da sua vontade de criatura constitui a única dádiva possível de valor verdadeiro do homem ao Pai do paraíso. A realidade de Deus. Deus é a realidade primordial no mundo do espírito. Deus é a fonte da verdade nas esferas da mente. Deus abriga com sua sombra todas as partes dos reinos materiais. Para todas as inteligências criadas, Deus é uma personalidade, e para o universo dos universos, Ele é a primeira fonte e centro da realidade eterna. Deus não se assemelha ao homem, nem à máquina. O primeiro Pai é Espírito universal, eterna verdade, realidade infinita e personalidade paterna. O Deus eterno é infinitamente mais do que a realidade idealizada ou universo personalizado. Deus não é simplesmente o supremo desejo do homem, a busca mortal transformada em realidade objetiva. Tampouco Deus é um mero conceito, o poder potencial da retidão. O Pai Universal não é um sinônimo para a natureza, nem é a lei natural personificada. Deus é uma realidade transcendente, não é meramente um conceito tradicional que o homem tenha dos valores supremos. Deus não é uma focalização psicológica de significados espirituais, nem é a criação mais nobre do homem na mente dos homens. Deus pode ser qualquer desses conceitos e todos eles. No entanto, Ele é mais. Ele é uma pessoa salvadora e um Pai cheio de amor para todos aqueles que desfrutam da paz espiritual na Terra e que anseiam por experimentar a sobrevivência da personalidade após a morte. A realidade da existência de Deus é demonstrada na experiência humana pela presença divina que reside dentro do homem. O monitor espiritual, enviado do paraíso para viver na mente imortal do homem e para assisti-lo na evolução da sua alma imortal e na sobrevivência eterna. A presença desse ajustador divino na mente humana faz-se conhecer por três fenômenos experienciais.
1. A capacidade intelectual para conhecer a Deus, a consciência de Deus. 2. O impulso espiritual de encontrar Deus, a busca de Deus. 3. O anseio da personalidade de ser como Deus, o desejo de todo o coração de fazer a vontade do Pai. A existência de Deus não pode jamais ser comprovada pela experiência científica, nem pela razão pura, em uma dedução lógica. Deus só pode ser compreendido no âmbito da experiência humana. Contudo, o verdadeiro conceito da realidade de Deus é razoável para a lógica, plausível para a filosofia, essencial para a religião e indispensável a qualquer esperança de sobrevivência da personalidade. Aqueles que são sabedores de Deus experimentaram o fato da sua presença. Tais mortais sabedores de Deus têm, na própria experiência pessoal, a única prova positiva da existência do Deus vivo que um ser humano pode oferecer a outro. A existência de Deus encontra-se muito além de qualquer possibilidade de demonstração, a não ser pelo contato entre a consciência que a mente humana tem de Deus e a presença de Deus. No ajustador do pensamento, que reside no intelecto moral e que é outorgada ao homem como dádiva graciosa do Pai universal. Em teoria, vós podeis pensar em Deus como o Criador, pois Ele é o Criador pessoal do paraíso e do universo central da perfeição. Mas os universos do tempo e do espaço foram todos criados e organizados pelo corpo do paraíso de filhos criadores. O Pai universal não é o Criador pessoal do universo local de Nébadon. O universo no qual vós viveis é criado do seu filho Micael. Ainda que o Pai não haja pessoalmente criado os universos evolucionários, Ele os controla, por meio de muitas das suas relações universais e por meio de algumas das suas manifestações de energias físicas, mentais e espirituais. Deus, o Pai, é o Criador pessoal do universo do paraíso, e em associação com o Filho Eterno é o Criador de todos os outros criadores pessoais de universos. Como controladora física no universo dos universos materiais, a primeira fonte centro funciona nos moldes originais da ilha eterna do paraíso. E por meio desse centro absoluto de gravidade, o Deus eterno exerce o supercontrole cósmico do nível físico, igualmente no universo central e em todo o universo dos universos. Enquanto Deus atua por meio da deidade do Espírito Infinito, como Espírito, Deus manifesta-se na pessoa do Filho Eterno e nas pessoas dos filhos divinos do Filho Eterno. Essa inter-relação da primeira fonte centro com as pessoas e com os absolutos coordenados do paraíso em nada exclui a ação pessoal direta do Pai Universal. Em toda a criação e em todos os seus níveis, por meio da presença do seu espírito fragmentado, o Pai Criador mantém um contato direto com os seus filhos criaturas e com os seus universos criados.